Você já sentiu que está perdendo o controle sobre o que você acredita? Hoje, nós somos bombardeados por 10 mil anúncios e centenas de opiniões por dia. Nós vivemos na era do excesso, onde a polarização nas redes sociais nos empurra para times antes mesmo que a gente entenda o jogo. Muitas pessoas, elas acham que a filosofia é apenas um bando de barbudos mortos falando sobre o sentido da vida em Torres de Marfim. Inclusive, existem acadêmicos mesmo pensando que filosofia é algo que tem que ficar restrito à universidade, a um seleto grupo de acadêmicos. Mas a verdade é que ela é uma caixa de ferramentas de sobrevivência. Sem ela, você é apenas um passageiro no algoritmo de outra pessoa. E como que a filosofia pode nos ajudar nisso? Como que ela pode nos ajudar a retomar o volante da direção da nossa própria vida? Existem várias abordagens da filosofia capazes disso, mas uma possível abordagem é a do filósofo matemático do século XVII, René Descartes, que decidiu que não aceitaria nada como verdade se houvesse a mínima chance de dúvida. Ele chamou isso de dúvida metódica. Veja bem, ele partia da dúvida do cético, aquela que dizia que nós não podemos ter certeza das coisas. Mas seu objetivo não era ficar na dúvida, mas chegar a uma primeira certeza indubitável, como aquela famosa afirmação dele, penso, logo existo. Ou seja, mesmo que eu seja um louco que penso ser quem eu sou, mesmo que haja um espírito maligno que me imprime isso em minha mente, ou até se eu estiver sonhando, é inevitável que alguém esteja fazendo isso, ou seja, eu existo. Aplicando isso ao seu WhatsApp, quando você recebe aquele áudio alarmante ou um link com um título bombástico, o seu cérebro ele quer reagir emocionalmente, com raiva ou com medo, principalmente quando é algo que você acredita. A ferramenta de Descartes diz: pare, não aceite informação de primeira, questione a fonte, a intenção de quem compartilhou e se existem evidências reais. Duvidar não é ser pessimista, é ser intelectualmente livre. Se uma ideia não sobrevive ao teste da dúvida, ela não merece o seu compartilhamento. É exatamente isso. A gente hoje em dia vive numa bolha e quando a gente recebe uma mensagem que tende a confirmar algo que a gente já acredita, a gente tende a compartilhar como se ela fosse verdadeira. Além disso, como nós vimos nos vídeos sobre falácias, nem tudo que parece lógica é lógica. Muitas vezes nós somos manipulados por falácias. O que são falácias? Erros de raciocínio usados para vencer discussões sem ter razão. Nós citamos, por exemplo, a falácia ad hominem, que é aquela que ataca a pessoa que fala em vez de atacar o argumento da pessoa que está falando. Outra falácia que nós falávamos também era o espantalho, aquela que distorce o que a outra pessoa está dizendo para poder atacar aquele argumento distorcido e não o argumento verdadeiro. E também o apelo à autoridade, que é, por exemplo, quando a pessoa ela coloca como argumento o fato de alguma autoridade estar dizendo aquilo, ou alguém que talvez nem seja tanta autoridade assim. Quando o influenciador, por exemplo, disse algo e alguém sai espalhando porque foi o influenciador que disse. Aprender a identificar esses bugs no discurso alheio é como instalar um antivírus na sua mente. Quando você identifica uma falácia, o poder de manipulação do outro vai derretendo instantaneamente. O pensamento crítico, ele não serve apenas para ganhar discussões no Twitter. Ele molda como você vive. No consumo, por exemplo, você poderia se perguntar, você precisa desse novo gadget ou foi seduzido por uma narrativa de escassez criada pelo marketing? Acontece muito isso. Nos relacionamentos, você está reagindo ao que a pessoa disse ou uma projeção de inseguranças suas? E assim por diante. A ética filosófica, ela nos ensina que a liberdade real só existe quando entendemos os motivos por trás das nossas escolhas. Sem reflexão, as suas decisões são apenas reflexos de estímulos externos. Com a filosofia, cada escolha se torna um ato de autonomia. Mas é importante ressaltar que a filosofia não vai te dar todas as respostas, mas vai te ensinar a fazer perguntas certas para que ninguém responda por você.
eu recomendo 3 portas de entrada nos textos filosóficos, ou seja, livros para começar a estudar filosofia, como O Mundo de Sofia, de Jostengardner, para uma visão bem geral, o livro Meditações de Marco Aurélio, que tem uma linguagem tranquila e muito ligada ao cotidiano, e o livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, que na verdade está querendo mostrar como que funciona a manipulação retórica, não necessariamente te dando ferramentas para você manipular os outros, mas para entender a manipulação dos outros. Agora, eu gostaria de saber de você, qual tema ou assunto você sente que tem mais dificuldade de analisar de forma fria e crítica?